iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil é uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquírio Imperiano e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui com vocês, mais uma vez, dando continuidade a esse projeto do Instituto Cultive Suíça Brasil, que é o projeto em homenagem ao Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira. Então, hoje, na segunda parte da palestra que nós passamos ontem, sábado, como ela ficou um pouco longa, nós estaremos apresentando a segunda parte com a professora doutora Dileci Adler, nessa noite de domingo. E a professora Dileci Adler ela vai apresentar o tema Alfabetização e Pobreza à luz da filosofia freiriana. Então, com vocês, a professora Dileci Adler. É a professora doutora Dileci Adler, que irá nos apresentar a palestra intitulada Alfabetização e Pobreza à luz da filosofia freiriana. Quem é a Dileci Adler? É psicóloga da CEUB, Instituto Federal, doutora em Ciências Pedagógicas, ICCP, Cuba, mestre em Educação, especialista em pesquisa em Psicologia e especialista em Sociologia, publicou 13 livros de poesia, 3 livros acadêmicos, 2 biográficos e 1 de história infantil. É organizadora da exposição Poesia e Fotografia 100 poemas pôsteres de 61 poetas maranhenses. Organizou 12 antologias poéticas e tem participação em mais de 100 antologias nacionais e internacionais. Já recebeu vários prêmios, troféus e menções honrosas por trabalhos poéticos e culturais. É com você a palavra, professora doutora Dileci Adler. É como homens que os oprimidos têm de lutar
e não como coisas. E precisamente porque reduzido a quase coisas na relação de opressão em questão, é que se encontram destruídos. Para reconstruir-se, é importante que ultrapassem o estado de quase coisas, para depois serem homens. É radical essa exigência. A luta por esta reconstrução começa no autorreconhecimento de homens destruídos. Paulo Freire. Com essas palavras, eu quero cumprimentar a todos que estão com a gente agora, neste momento, né, em nossa companhia, e como de praxe, e que cabe também, neste momento, agradecer ao Instituto Cultive Brasil Suíça, né, na pessoa da sua presidente, a Valquíria Imperiano, dizer da minha grande, imensurável satisfação em estar ao lado da grande mestra, professora, doutora Diomar das Graças Mota, né? Dizer para ela também que eu sou professora normalista e que meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão é Claude Abbeville, que também fala coisas lindíssimas do Maranhão e das mulheres também. E também cumprimentar o nosso mediador, né? Deu um branco agora aqui, Miqueias, né? Grande escritor, né? Grande cordelista. E o interessante nesta mesa é que tem 3 maranhenses, né? E 4 nordestinos, né? Porque a Valquíria, apesar de morar na Suíça, ou mesmo morando na Suíça, né? É nordestina, para ver que o Nordeste tem muita coisa boa. E 3 mulheres, viu, Miqueias? Aqui a maioria é de mulheres. Então, eu vou começar falando um pouco de Paulo Freire, coisa que todo mundo já sabe, que ele sem dúvida, uma das personalidades de maior relevância no campo da educação brasileira e com forte projeção no exterior. Nasceu em uma família pertencente à classe média baixa, conheceu muito cedo o significado da fome e da miséria. Foi alfabetizado pela mãe, que o ensinou a escrever com pequenos galhos de árvore no quintal da casa da família. Na adolescência, começou a desenvolver um grande interesse pela língua portuguesa. Com 22 anos, Paulo Freire iniciou seus estudos universitários na Faculdade de Direito do Recife. Foi condenado ao exílio, 16 anos, pela ditadura militar, e, com certeza, sentiu saudades da sua pátria com esse exílio imposto pelo autoritarismo político que predominava na América Latina à época. Falando especificamente da questão da alfabetização e da pobreza, eu diria que uma sociedade onde a palavra escrita permeia os aspectos da vida social, econômica e política, a alfabetização, em seu sentido maior, mais completo, se torna uma ferramenta essencial para a participação ativa nessa mesma sociedade. A alfabetização não é apenas um direito humano fundamental, mas também uma chave para o desenvolvimento sustentável e equitativo de toda e qualquer sociedade. Inclusive, a nossa desigualdade ela é agudizada em função exatamente dessa desigualdade, da pobreza, e nessa pobreza a inexistência da alfabetização devida, né? Bom, segundo Emília Ferreiro, aí tem a Emília Ferreira, a terceira laminazinha, Valquíria. A Emília Ferreiro, o analfabetismo se concentra nos bolsões de pobreza das grandes cidades e nas zonas rurais, onde os camponeses vivem em uma economia de subsistência, cultivando terras empobrecidas, sem qualquer tecnologia. Em consequência, é inquestionável dizer que analfabetismo e pobreza caminham juntos. São fenômenos interdependentes. Analfabetismo e marginalização social caminham juntos. Não são fenômenos independentes. O analfabetismo dos pais
está relacionado com o fracasso escolar dos seus filhos. Bom, partindo dessas premissas, nesta apresentação que a gente faz um texto, né, é um texto oriundo da minha dissertação de mestrado. Proponho analisar a alfabetização na pobreza em alguns dos seus aspectos. A delimitação do objeto de estudo ficou configurado na escolha de um complexo escolar localizado em São Luís, Maranhão, denominado Escola Paroquial Frei Alberto. No ano do estudo, 1993, já tem um tempinho, né? A EPFA era constituída por 18 unidades escolares, distribuídas em bairros periféricos, nas imediações e área de abrangência da paróquia Nossa Senhora da Glória de São Judas e São Judas Tadeu, da Ordem dos Frades Franciscanos, na capital maranhense. Quando do estudo, essas escolas já vinham há 12 anos se destinando ao atendimento de crianças pobres do segundo ano pré-escolar, naquela época era assim denominado, ao quarto ano do primeiro grau menor. Essa era a terminologia da época, no turno diurno. E de adultos também pobres no turno noturno. Então, inicialmente, quando eu fui estudar a escola, as escolas, esse complexo escolar já existia há 12 anos. Por que eu escolhi a EPFA? Eu vou chamar daqui para frente EPFA, que é a Escola Paroquial Frei Alberto. Deu-se em função da relativa facilidade para estudá-la, por se apresentar como um complexo de unidade razoavelmente articulado administrativa e educacionalmente, pedagogicamente, mas principalmente devido ao fato de se apresentar como uma experiência de escola comunitária de bons resultados num processo de alfabetização específico, que é o da pobreza, entre suas congêneres, instalada e reproduzida no circuito da pobreza. Na Europa, o pessoal não sabe o que é escola comunitária, né? Eu estive uma época também na Itália e falei dessa experiência da minha dissertação de mestrado e o pessoal ficou impressionado, né? Porque a escola comunitária ela não é mantida por nenhuma esfera governamental, né? E os professores são do mesmo local de residência dos alunos. Geralmente são mães ou irmãs, né, de estudantes, de alunos da escola. No estudo, tornaram-se imperativas algumas reflexões a respeito da alfabetização propriamente dita. Alfabetizar como e para quê? É possível afirmar que há práticas pedagógicas que podem levar a criança ao entendimento de que ela é um espectador passivo, receptor, mecânico do conhecimento que lhe é repassado por outros, de forma repetitiva e sem grandes esforços para as suas próprias possibilidades de criação, mas como outras práticas também que levam as crianças a sentirem-se como sujeitos na relação, como objeto de conhecimento e como ser autônomo no ato da criação. Além disso, é constatado que há certa predominância no meio educacional de uma imagem empobrecida da língua escrita, de uma interpretação equivocada da criança que está se alfabetizando, no sentido de reduzir a criança aos órgãos dos sentidos e ao padrão de comportamento necessário à reprodução oral e gráfica de símbolos linguísticos, né? Isso que a gente fala, a criança aprende a decodificar, a reproduzir, mas ela não entende, ela não compreende. E esse tipo de trabalho, via de regra, está ligado, né, à centração de atenção nas mãos, na visão, nos ouvidos, coordenação motora, repertório, segmento de instrução, sendo ignorado o sujeito cognoscente, né, que sente, que pensa, que interpreta e tem capacidade de reelaboração com ação objetiva sobre o real. Em Paulo Freire, o sentido mais exato, eu acho lindo, de alfabetização e poético, é aprender a escrever a própria vida como autor e como testemunha da sua história, como a professora Guiomar deu o exemplo da aluna dela, né?
escrever a sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. Essa pedagogia tem como cerne toda a amplitude humana, sendo entendida por educação, vejam que coisa mais linda, como prática da liberdade. É claro que essa educação, como prática da liberdade, ela é própria de uma situação onde há dominação. A alfabetização não é um jogo de palavras, mas a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto histórico do mundo comum, a bravura de dizer a sua palavra, nas palavras de Paulo Freire, ele dizendo isso. Para a EPFA, a metodologia adotada em sala de aula está sempre em processo passível de modificações e adaptações. À época do estudo, em 1993, a metodologia aplicada foi resultado de um processo de discussão pedagógica desde 1981. Nessa ocasião, foram realizados vários seminários objetivando a definição da proposta educativa que mais adequasse ao propósito de um atendimento de qualidade às crianças da camada popular, ou seja, da base teórica para a sustentação da prática pedagógica a ser aplicada àquelas crianças. Essa deliberação derivou-se do reconhecimento de que a metodologia de ensino a ser utilizada deveria estar em consonância à realidade, vejam bem, a realidade sociocultural da criança. Após vários debates, o grupo de professores fundadores decidiu-se por alguns princípios da teoria Paulo Freire. Aí que entra Paulo Freire, né, a sua filosofia freiriana no ensino, né, na alfabetização de crianças, da camada popular, de crianças e adultos pobres, né? E, para tanto, respaldaram-se os seus integrantes nos seguintes aspectos da obra freiriana. Aí tem a, né, humanização. Verifica-se a expropriação, isso é muito sério, a expropriação da humanidade. A gente colocou lá no início que as pessoas ficam como coisas, né? E a gente tem que se reconhecer como coisas para poder desconstruir e se tornar sujeitos, seres humanos totais, né? Então, verifica-se a expropriação da humanidade em sua viabilidade ontológica, histórica, de alguns homens por outros. Os outros tiram essa possibilidade. No entanto, a desumanização é dada tanto em relação àquele... Agora, vejam bem, tanto em relação ao que foi expropriado, como para quem expropriou, né? Embora as formas são distintas. Instala-se no primeiro um medo à liberdade, e a libertação passa a ser um parto doloroso. Eu acho muito interessante essa terminologia que o Paulo Freire utiliza para a gente buscar a liberdade. É um parto, e é um parto doloroso, e ele completa, mas que nasce desse parto é um homem novo. A realidade social objetiva posta é a de opressão. Nela, o opressor proíbe o oprimido de assumir a sua condição humana. C. Educação. A educação pode se impor na busca da superação da situação opressora, na restauração da intersubjetividade humana, ou partir dos interesses egoístas dos opressores. Egoísmos, às vezes, camuflado de falsa generosidade, fazendo dos oprimidos objeto do seu humanitarismo, né? Mantendo e reproduzindo a própria opressão, sendo, portanto, instrumento de desumanização. Pedagogia. Na pedagogia libertadora, problematizadora, o educador, na sua ação, identifica-se com o educando e busca a humanização de ambos. Sua ação deve estar infundida da crença do poder criador dos homens. Eu tenho que acreditar que o meu aluninho tem um potencial também criador.
ele é um sujeito também de criação. Alfabetização. A alfabetização, no seu sentido mais exato, significa aprender a escrever a própria vida como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se, aquilo que Paulo Freire colocou. Com efeito, esses postulados foram adotados pelos fundadores da época, porque lhes estava claro que as crianças a serem atendidas por suas escolas apresentavam-se na condição de oprimidos na estrutura social vigente. A partir daí, passaram a ressaltar, no seu processo de reflexão-ação, os seguintes fatores condicionantes. Vamos lá. A miséria material em que vivem a criança e sua família. A criança, como sujeito do processo, através da compreensão da realidade em que está inserida e do questionamento acerca dessas condições de existência. O alfabetizador e alfabetizando como sujeitos do processo. Ambos são sujeitos. Um não é um sujeito e o outro objeto, né? O alfabetizador, como o alfabetizando, como conhecedor da sua história, a partir do conhecido, passa a conhecer o que ainda não conhece, ou seja, valoriza-se a sua experiência de vida e o seu saber, o que é muito importante. A criança se sentir reconhecida como sujeito, como pessoa, né, dentro da sua condição, e a partir daí ele vai conhecer novos saberes, novos conhecimentos, novas situações. O alfabetizador, como inventor, um reinventor constante dos meios facilitadores da problematização do objeto a ser desvelado e aprendido pelo alfabetizando. A codificação no processo de alfabetização das crianças pobres não pode distanciar-se do seu contexto sociocultural, para que a decodificação seja do mundo real. Inclusive, uma vez também no colégio universitário, da universidade, a gente fez num pré-escolar comunitário uma cartilha com base também nesses pressupostos freirianos. Então, a gente falava na cartilha as situações do próprio bairro, né? A questão, tinha muita água de poço na época, hoje em dia está um bairro desenvolvido, mas naquela época era bem considerado atrasado, foi em 1980, né? Então, a gente falava as nossas verduras, partíamos das situações, né, conhecidas. O diálogo como de fundamental importância nessa relação educador-educando, né, como já, inclusive, realçou a professora Diomar. Inspirado nesses postulados de Paulo Freire citados e fundamentados nos fatores condicionantes arrolados, a metodologia adotada da proposta educativa da Escola Paroquial Frei Alberto extrapola o desenvolvimento de uma programação de educação básica convencional. Objetiva ela a superação da contradição educador-educando, de forma que ambos, mediatizados pelo objeto de estudo, investiguem o mundo vivido pelos homens, refletindo cada vez mais criticamente, tornando essa reflexão em ação, e essa ação em reflexão, em grande parte, essa prática tem sido possível, especialmente porque poucas são as diferenças sociais e econômicas entre as professoras e os educandos. Como eu falei para vocês, sendo escola comunitária, os professores eram do mesmo bairro das crianças. Muitas vezes mães, tias, irmãs, né, dos alunos que davam suas aulas, em algumas gratuitamente, na Escola Paroquial Frei Alberto, como eles tinham uma ajuda da Alemanha, elas recebiam algum salário. Nesse estudo, é pertinente enfatizar que Paulo Freire, ao analisar a realidade educacional, identifica e diferencia duas concepções de educação, que a gente já vem falando um pouco, de algum modo, né? A educação bancária e a educação libertadora ou problematizadora. Ainda afirma que a escola que existe tornou-se um veículo de educação domesticadora.
e o que contraria a definição do homem como sujeito e agente histórico. Então, a nossa escola, de um modo geral, ainda é uma escola, né, que reproduz a ideologia da classe dominante, despertando desejos, inclusive, né, de todo mundo ser igual à classe dominante, inclusive na própria questão do poder também, né? Transformar a realidade, portanto, torna-se assim tarefa histórica. Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. E Freire apresenta essa relação de forma poética, que eu adoro, né? E vou trazer para cá. Então, ele diz assim: inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros, não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelos que os oprimem como outro. Inauguram desamor, não os desamados, mas os que não amam porque apenas se amam. Os que inauguram o terror não são os débeis, que a eles são submetidos, mas os violentos que, com seu poder, criam a situação concreta em que se geram os demitidos da vida, os esfarrapados do mundo. Quem inaugura a tirania não são os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua humanidade negada, mas os que a negaram, negando também a sua. Quem inaugura a força não são os que se tornaram fracos, sob a robustez dos fortes, mas os fortes que os debilitaram. Para os opressores, porém, na hipocrisia da sua generosidade, são sempre os oprimidos que eles jamais, obviamente, chamam de oprimidos, mas, conforme o situem, interna ou externamente, de essa gente, ou essa massa cega invejosa, ou de selvagens, ou de nativos, ou de subversivos, são sempre os oprimidos que desamam. São sempre eles, os violentos, os bárbaros, os malvados, os ferozes, quando reagem à violência dos opressores. Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores, é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, esse ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. E quanto à violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio, da busca do direito de ser. Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem igualmente ser. Os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que havia perdido no uso da opressão. Ou seja, liberta a si e ao opressor. Por isso é que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, os opressores, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam. O importante, por isso mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em que se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homens libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-se homem, que estava sendo proibido de ser, não o conseguirá se apenas inverterem os termos da contradição. Isto é, se apenas mudam de lugar nos polos da contradição. Ou seja, é o oprimido vir a ser um opressor. Aí não há libertação. Paulo Freire. Bom, agora, sim, eu coloquei aí essas, não sei se dá para ler,
mas é para vocês verem os trabalhos. Olha a situação física, a estrutura física das escolas, como é que eram, e os trabalhos dos alunos, né? Então, um aluno do segundo período do pré-escolar, da época, esse primeiro aqui, à esquerda, embaixo tem a produção de texto, a partir do desenho da aluna na primeira série do primeiro grau. Ele coloca assim, coloca bonitinha a letra, escola, Frei Alberto, bababá, faz o cabeçalho, depois escreve, os brancos pegaram a terra do índio. Antigamente, os índios tinham terra para morar. O índio vive triste. Esse foi o texto, né, que está aqui embaixo, à esquerda. E à direita tem a professora Angélica, né, com as professoras. Daqui a pouco eu falo de Angélica, que é uma orientadora pedagógica que trabalhava voluntariamente na Escola Paroquial Frei Alberto. Agora, eu vou, assim, o outro slide, a capa e a contracapa do meu livro, da dissertação de mestrado. Eu não pude colocar o nome da dissertação como era no original, coloquei Alfabetização e Pobreza, a escola comunitária e suas implicações. E atrás tem a palavra do Frei Eurico Loher, que eu conheci pessoalmente, ele já faleceu, e aí ele faz uma fala linda, ele coloca, ainda hoje, em 1988, muitos a chamam de escolinha, mas já é um complexo escolar disseminado nos bairros periféricos da paróquia da Nossa Senhora da Glória e São Judas Tadeu, com quase 2.000 alunos, tá? De famílias pobres. As origens da escola paroquial Frei Alberto são como vários riachos vindos de várias direções, uns com mais água, outros com menos, e depois de umas turbulências de encontro, forma aos poucos um rio que vai crescendo e ocupando um leito mais largo no seu percurso, com a intenção de nunca secar até desembocar um dia no mar. E este mar é o Maranhão, em que todas as pessoas, também as mais necessitadas e marginalizadas hoje em dia, tenham uma educação escolar condizente com a sua condição de pessoa humana, desenvolvida e livre, e de cidadão respeitado. Frei Eurico, né, que era o coordenador geral, né, e que ele era alemão e tinha conseguido um subsídio para a escola. Hoje em dia a escola está diferente, ela não está mais assim distribuída em várias escolinhas, ela não tem mais aquela característica de ser uma escola mais comunitária, mas ela é uma escola, agora não é escola comunitária, é escola filantrópica, alguma coisa assim, mudou um pouco. Mas naquela época foi Por isso, eu quero fazer, neste momento, deixar registrada a minha homenagem e gratidão, né, para duas pessoas, o Frei Eurico, né, e a Angélica também. O Frei Eurico, né, ele, como eu falei, é uma homenagem póstuma, era um visionário no campo da educação e, por isso, coordenou a escola desde o seu início, 1980, até a época do meu estudo. A outra homenagem para uma pessoa especial, a querida professora Angélica Araújo Costa, que trabalhou como orientadora pedagógica de forma voluntária a partir de 1981 e que me falou desse trabalho singular e ainda abriu as portas da escola para que fosse o meu objeto de estudo no curso de mestrado na Universidade Federal do Maranhão. Meu orientador foi Caldeira. Mas, tá. E na minha dissertação estão registradas estas palavras do Frei Eurico a respeito de Angélica. Abre aspas. E sem Angélica, a EPFA não teria o tamanho e esta firmeza de caminhar. Escrevo isso em 1988, Loher, né? Bom, mas aqui eu falei da minha dissertação de mestrado, mas a gente tem, antes de chegar nas palavras finais, para aí um pouquinho, nós temos um outro encontro com a EPFA. Em 2012, Gonçalves Dias chegou à EPFA com o projeto
1000 poemas para Gonçalves Dias. Foi feito o convite para a escola e a resposta foi configurada em um terceiro evento preparatório do projeto, porque a gente fez, como era um projeto muito arrojado, nós fizemos alguns encontros preparatórios. E o terceiro encontro preparatório do projeto foi exatamente na Escola Paroquial Frei Alberto, realizado na própria escola no dia 25 de maio de 2012, ocasião em que ficou evidente o carinho, o engajamento total e restrito ao projeto. A EPFA abraçou o projeto desde o primeiro contato estabelecido, que se concretizou por meio do trabalho que foi desenvolvido. Então, primeiro, a saber, inicialmente, professores e alunos realizaram pesquisas e produções de poesias. Como resultado das pesquisas, encontraram e divulgaram. E a grande surpresa para muitos é também que, em 1958, o Samba Enredo da Mangueira tinha a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Foi promovido a seguir o terceiro evento preparatório para a divulgação dos trabalhos, e a programação tinha a declamação dos poemas feitas pelos alunos, a mostra de poemas e desenhos sobre Gonçalves Dias em um mural, apresentação da Canção do Exílio no ritmo de samba. Os alunos se vestiram, né, com as roupas de carnaval da escola de samba e fizeram o desfile da Mangueira, fizeram a reprodução e fizeram um lanche depois, ao final. Bom, isso posto, é com muita alegria que registro que a EPFA participou do projeto 1000 Poemas para Gonçalves Dias. A esse respeito, produziu o texto Gonçalves Dias e Paulo Freire, : encontro marcado na Escola Paroquial Frei Alberto. E vejam bem, os dois têm muita coisa em comum, né? E eu elenco, falo de um, falo de outro, inclusive os dois, né, foram, quer dizer, o exílio de Gonçalves Dias foi de iniciativa própria, não foi imposto, não foi arbitrário, mas ele se sentiu exilado, tanto prova que ele fez a Canção do Exílio. Assim, os dois se encontraram na EPFA e deixaram as marcas das suas presenças, que foram absorvidas e reinventadas de forma criativa e amorosa. Outro dado essencial para ser realçado é que, para construir conhecimentos, não há idade, nem gênero, nem classe social específicos. E não é demais louvar o que a comunidade escolar da EPFA, alunos, professores, coordenadores, direção e pais, tem feito para os conhecimentos, ou melhor, tem feito com os conhecimentos de Paulo Freire, né, e Gonçalves Dias e outros estudiosos, né? A princípio, poderíamos imaginar que uma escola comunitária, para quem conhece, sabe o que é uma escola comunitária, quem é da Europa não sabe o que é uma escola comunitária, né? Mas poderia se imaginar que uma escola comunitária não poderia viver educação de qualidade. Mas a EPFA vive e recria, sim. E foi um dos motivos que eu escolhi a EPFA como objeto de estudo, né? Porque a gente não deve fazer apologia de ensino pobre, mas o próprio Paulo Freire aprendeu a ler como? Embaixo de uma mangueira. Então, com isso, ratifica-se que a educação, apesar de não prescindir de investimentos econômicos, a gente tem que buscar recursos, sim, porque ele é necessário. Acredita-se que, mesmo na exclusão, negação desses recursos, existem possibilidades alternativas que devem ser buscadas criativamente, com amor e responsabilidade. Bom, para finalizar, para finalizar, repetiremos o que já disseram 1000 vezes. Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida. Ele não pensa ideias, pensa a existência. É também educador. Existencia o seu pensamento numa pedagogia em que o esforço totalizador da praxis humana busca, na interioridade desta, retotalizar-se como prática da liberdade. E eu, de Lercy, ouso acrescentar: Paulo Freire é também poeta. Ele transforma a opressão e a esperança na poesia maior da liberdade e justiça entre os homens, num mundo melhor.
uma vez que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera, na espera pura que vira assim, esperança vã. Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Assim, Paulo Freire, depois da análise da opressão na sociedade capitalista, através da sua pedagogia do oprimido, vê também na contradição dialética a esperança, a possibilidade de superação na sua obra Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, de 1992. Existem 9 anos de diferença entre a publicação da Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Esperança. E aqui nesse caderno eu publiquei a minha saudação, que eu fiz a Paulo Freire, em 1992. Eu mandei esse texto para sair na revista, não sei se vai sair, né? Eu saudei Paulo Freire em nome dos professores de uma universidade que eu trabalhava na época, e eu terminei exatamente com essas palavras que eu terminei esse meu texto, né? Tornando Paulo Freire um poeta, porque ele é um poeta. Inclusive, a linguagem dele eu vejo como muito literária em alguns momentos, em algumas falas, quando ele fala a questão, por exemplo, do diálogo, né, do verdadeiro diálogo. Ele fala, inclusive, a forma como ele coloca a necessidade do diálogo e da palavra oca, vazia, né, que é blá, blá, blá. Então, quer dizer, a palavra tem que ser, daí a importância do diálogo, tem que ter ela tem que ter conteúdo, ela tem que ser verdadeira, né, para ser dialógica, porque senão ela fica uma palavra oca, vazia, ele chama de blá, blá, blá. Então, a gente que olha assim, poxa, mas isso aí é ciência? É ciência, porque os conhecimentos humanos, eles se intercruzam, e tem poesia na ciência, e tem ciência na poesia. E viva Paulo Freire, e viva o nosso Brasil. Olha, eu fico assim, às vezes, triste de ver algumas. Quando a gente vai também para o estrangeiro, que fala do Brasil, eu sempre falo que nós temos 2 Brasils. A gente não pode falar de um Brasil só, né? O que nós temos que fazer é aumentar esse Brasil inadequado, transformar esse Brasil inadequado e trazê-lo para que a gente seja um só Brasil, lindo, maravilhoso, com pessoas inteligentes, né, com pessoas que se respeitam, que não tire a possibilidade do outro ser sujeito da própria vida, né, do próprio conhecimento. E assim, a professora Dilma falou na questão do respeito. O respeito é básico. O respeito à condição humana do outro. E isso falta muito, né, em algumas pessoas. Mas eu sempre falava em sala de aula, nós temos que aumentar o quantitativo de pessoas, né, que possam trabalhar para mudar essa nossa realidade de desigualdade agudizada, né? Mas você pode ver o seguinte, que o Nordeste, que é considerado pobre, que teria do Brasil ser nordestinos? Tanto em termos de cultura como de ciência. A prova está aqui. Nós somos 4 nordestinos. E todos nordestinos... 1, 2, 3, 4, 5. Eu esqueci. Tá faltando. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar de Paulo Freire. Está aqui o meu livro, né? A Angélica fez um trabalho lindo também, Educar para a Vida. Aí ela aproveita também as questões dos pressupostos freirianos. E é isso. Vamos tornar o nosso Brasil melhor, que nós somos um país rico, como é? Oh, meu Deus, coisas naturais. Como é? Costumes, culturas. Não, sim, primeiro, a nossa riqueza cultural não, geográfica mesmo, de terra, Recursos.
Não, sim, nós temos uma vegetação, nós temos uma Amazônia, nós temos um Maranhão Oriental também que tem muita floresta, nós temos riqueza, riqueza o quê? Riquezas Natural, naturais. riqueza Naturais. natural. Nós temos riqueza, a nossa, eu costumo dizer que nós temos é uma, um- uma raça genuinamente pura formada por todas as raças, e isso nos torna uma raça, isso, agora eu coloco isso numa das minhas antologias da latinidade, que nós somos uma raça lindamente, muito rica, porque nós temos muitas influências de muitos outros povos, e todos muito importantes. Eu tenho muito orgulho também de Omar, do meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, Cláudio Abbeville. Inclusive, eu estou pensando em fazer um texto, porque, via de regra, a gente acaba com o Maranhão, acaba com o Brasil. Gente, ele faz artigo não, um livro imenso sobre o Maranhão, comparando com a França. Ele acaba com a França. Ruas fétidas, e coloca a beleza da ilha do Maranhão. Então, nós temos um tesouro, nós temos que valorizar o nosso tesouro e temos que buscar formas de que outras pessoas também usufruam do tesouro que nós temos. Muito obrigada. Beijo. Nós somos Olá. a raça terra. E a terra os homens irão se misturar e vão formar esse povo brasileiro. O Mas eu coloco, brasileiro é a raça terra. Os mas eu, eu terráqueos. coloco essa história, Valquíria, genuinamente pura, porque o pessoal procura muita raça pura. A nossa raça é essa, uma raça pura, formada de multiplicidade ímpar. Entendeu? Essa é a nossa raça forte. Fica tudo enriquecido, a nossa culinária, a nossa cultura, o nosso folclore, né? Por isso que o nordestino é assim, todo alegre, né, Diomar? Eu acho. Nós somos 5 nordestinos aqui hoje, viu? Né? 5. É, Nós é, 4 mais o Paulo Freire. O Paulo Freire, claro, exatamente. ele está com a Tinha gente, pensado com nisso. certeza. Paulo Freire. Nordestinos falando de nordestino. Exato. Pois E é. quanto à educação comunitária, nós não podemos esquecer outra nordestina, a Maria Firmina dos Reis, Sim. que criou a sua escola lá no fundão de uma Está lá, fazenda, em Guimarães, lá que é onde outra estavam os bichos. inteligência brilhante e aquela coisa, porque não basta ter inteligência, tem que saber usar a inteligência para o bem comum, para o bem comum, né? E eu fico às vezes imaginando, Valquíria, Diomar, Miquéas, gente, eu sou escritora, para escrever é tão difícil, a gente, né, tá. Maria Firmina, lá numa vila de Guimarães, em 1800 e não sei quanto, lá 57, 56, escrevendo. E não... Gente, é uma mulher fantástica, de múltiplos talentos. Paulo Freire é outro homem assim maravilhoso. Então, nós temos gênios, né, que hoje se chama de altas habilidades. Muita gente boa, estudiosa, que escreve bem, que então, eu estou com o Paulo Freire na pedagogia da esperança. Então, a gente tem que esperançar, ter esperança e agir. É só ter esperança e cruzar com o braço. E eu falo que a minha frente de luta na sala de aula é na cultura também, porque a cultura também é uma ferramenta para a gente trabalhar, né, essa questão maior da humanidade de todo homem da Terra, não é isso, Valquíria? Como é que é? Seria tão bom que não tivesse fronteiras, que não tivesse guerra. Gente, a gente olha assim a guerra e as mentiras que perpassam, né? De um lado para o outro, e a gente fica sem saber nem o que pensar, nem o que fazer. É preciso lutar pela paz. Não é o diálogo verdadeiro, né? Então, o blá, blá, blá. Alô? Está cortando. Bom, é Mas está preciso... se ouvindo bem. Oi? É preciso lutar pela paz, é preciso usar o amor. A Diomar falou aí que ela falou da questão do amor, mas, Diomar, existe Do respeito, né? Ela falou do respeito. Interpretação do amor, o uso da palavra amor é que está sendo deturpado. Porque quando você mata e diz que é por amor, isso não é amor, Não né?
O amor é aquele que Jesus explicou, é aquele que o Gandhi lutou por ele, né, em forma para Outro levar homem a paz. fenomenal. Outro fenomenal da Mas história. aí, pô, mas eu entendi exatamente o que ela falou, que ela colocava que o respeito, com respeito você não vai machucar o outro, foi nesse sentido. Mas ela ama, que eu sei que ela ama também, O respeito, o né? significado do Respeitar o amor, outro, o significado do amor, ele contém ele implica o vários respeito. sentimentos e várias maneiras de agir com o próximo, né? E o respeito é um dos mais fortes que estão contidos no amor. Agora, nós humanos não estamos sabendo utilizar o amor e colocar nome nos nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos é os que estão sendo mal interpretados por nós mesmos, porque ainda estamos longe de Olha, compreender o significado do respeito, o significado da compreensão, o significado da atenção, o significado de consideração para exemplificar tudo isso no amor, né? Nessa oh, consideração e não de menosprezar o menor, de não oprimir, tudo isso é amor. esse meu estudo na dissertação de mestrado me inspirou o meu objeto de estudo da tese de doutorado. A minha tese de doutorado é uma estratégia metodológica para trabalhar valores morais. E eu escolhi honestidade e solidariedade, que são pilares, na minha compreensão, de uma sociedade justa e igualitária. E eu fiz em Cuba e o pessoal falou, poxa, Dileci, porque lá eles trabalham muito com valores. E a minha tutora, lá é tutora, ela achou assim, uma hora dessa qualquer eu posso conversar sobre a minha tese de doutorado, que inclusive eu estou querendo propor para a gente levar para a Secretaria de Educação. Eu acho que eu estou perdendo muito tempo em não tentar colocar na prática aquilo que eu fiz, né? Teoricamente, claro que eu fiz uma parte prática, a modelagem com minhas alunas, mas que a gente tem que começar a trabalhar para ver se contribui um pouco. A mudança de comportamento humano é muito lento, individual. Imaginemos uma mudança de comportamento coletivo. Não é fácil, mas é possível. E a gente não pode perder nunca a esperança. Alô? É que está chovendo aqui, está vendo muito relâmpago. Ah, é por isso que está falhando. Mas É, a chuva a está história chegando. da humanidade está cheia de pessoas que se dedicam ao homem, ao próximo, ao bem comum, à coletividade, né? Que foi uma palavra que, inclusive, a Delmar muito falou aí, né? O coletivo não é ao homem, não é a mulher, não é a criança, não é o adolescente, nem o homossexual, nem a lésbica, é ao ser humano coletivo. A rotulação é que é própria do ser humano, né? O ser humano ele está sempre procurando rotular para classificar, para separar e colocar definições e julgamentos. E então, enquanto a gente fizer isso, continuar trabalhando no rótulo e na divisão e subdivisão das pessoas e do próprio ser humano, a gente ainda está muito aquém de ser alguma coisa que venha a ser chamada de ser humano, né? Nós somos homens, mas ainda não somos o ser humano. Essa criatura que precisa realmente estar nivelada com todos os outros, acreditar, respeitar, estar ao lado e a parar com esse egocentrismo que é próprio de nós, homens, é próprio de nós, homens. E o meu abraço, né, a todos que estiveram aqui essa noite, né, porque, inclusive, a gente está tendo sorte que a tempestade chegou no final, né, é uma sorte que nós estamos tendo, e eu quero, nas palavras da Diomar e nas palavras da Dileci, agradecer e abraçar todas essas pessoas que no Brasil se dedicam à educação e não são poucas. Existem histórias e histórias de pessoas que fazem a sua escola no mangue, dentro de lixeiras,
constroem palafitas, que estão dentro de um alagado, que são pessoas que dão de si, que procuram entregar a sua sabedoria, o seu conhecimento, que seja acadêmico ou não, mas ele tem aquela vontade, o seu desejo, e o que o homem sabe, mesmo que ele não seja um professor formado, mas se ele está no seu ambiente, ele passa conhecimento, ele é professor, e é esse professor que tem a capacidade de se dar, a vontade de distribuir, de passar para frente a sua informação e o seu conhecimento, a esse professor, o meu, a minha estima, a minha consideração, e eu me baixo e eu realmente estou com vocês. Eu tenho recebido, inclusive, histórias de professores que se comprometeram em criar escolas a partir do nada, e isso me deixa, me bouleverse, eu fico bouleversant de savoir que essas pessoas estão nesse meio, né, nessa situação difícil, sem apoio governamental, para formar sua escola, para transmitir aos seus alunos o que eles podem saber, sem muitas vezes sem até um material apropriado. Então, essas pessoas são os verdadeiros heróis, né? Inclusive, nós estamos organizando uma antologia que vem honrar essas pessoas que estão trabalhando pelo Brasil, e são essas pessoas anônimas. São pessoas anônimas que não são reconhecidas, mas que trabalham, que estão fazendo o seu trabalho para que o país cresça, né? Essas pessoas merecem o nosso reconhecimento. Então, nossa próxima antologia é um livro para contar essas histórias dessas pessoas ricas, que têm vontade, que estão se dedicando e que deram de si por alguma causa, não só da educação, de todas as causas de saúde, proteção do meio ambiente, defesa da mulher, defesa da criança. Existe tanto trabalho feito no Brasil por pessoas que são anônimas, e essas pessoas merecem um pouco do nosso reconhecimento, para que a gente saiba o que elas estão fazendo, porque elas são exemplo. E exemplo tem que ser falado. A gente não pode só falar de morte, de assassinato, de crime, de roubo. Não, a gente tem que falar daquele que dá, que cria, que produz, que dá de si, que cura, que cria teoria, que cria práticas para melhorar determinados setores da sociedade. Essas pessoas merecem ser glorificadas, porque é elas que fazem o Brasil. Elas que estão dando de si sem ser pagas e nem reconhecimento. Então, o nosso reconhecimento aqui a todas essas pessoas que eu agradeço assim de coração por continuar e estão fazendo aquilo que eu não estou fazendo, mas que você está fazendo, e eu agradeço a você, e nós vamos criar esta antologia para colocá-las no palco. E a vocês que estão aqui, né, a Dileci, por ter feito esse trabalho maravilhoso que ela fez nessa escola, a Diomar, que ainda é 70 anos, bodas de diamante, né? Como professor, já viu bodas de diamante de casamento, que é raro, mas a gente tem outra raridade, que é bodas de educação. Bodas de... Pois é, menina. Pois é. Às vezes eu curso, meu Deus, eu de vez em quando encontro umas alunas, professora, ontem eu estive nesse sarau, professora, a senhora também é professora. Aí tem umas que eu me lembro, eu digo, já sei de onde tu passaste, de onde tu é. Professora! Eu acho ótimo quando a turma fala, professora! Aí a confusão é É, boa da aula. Ah, mas isso não envelhece. Estou até vendo que eu estou com o cabelinho branco aqui, mas eu vou dar um jeito nele. Mas eu digo, é porque trabalhar com menina e trabalhar com papel não envelhece. Eu não tenho tempo de ter dor, depressão, nada. Porque eu estou ali com um monte de coisa para corrigir, fazer, escrever. Vale a pena. Eu amo ensinar. Não saberia fazer outra coisa
a não ser ensinar. Você Sabe? mata a depressão, né, Diomar? Hein? Você Saudade! mata a depressão. Obrigada, professora Dileci, muito obrigada por nos apresentar essa belíssima explanação sobre a escola comunitária e nós agradecemos muito a sua presença e agradecemos também novamente a presença da professora Diomar, que esteve nessa nossa conferência ontem, e todos os outros palestrantes que se apresentaram nos sábados anteriores. Eu fico grata a todos vocês, também ao público, por nos acompanhar e por pacientemente, cada sábado, estar aqui presente conosco. Então, hoje foi extraordinário, né? Porque nós não quisemos cortar a fala das professoras, porque elas têm muita coisa a dizer. Então, por isso que dividimos a apresentação em 2 dias, sábado e hoje, para que vocês possam aproveitar de todas essas informações totalmente. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos nossos telespectadores, né, ao nosso público. Sábado estaremos aqui novamente com mais uma palestra. Muito obrigada e até sábado. Tchau. Uma iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive.